olha, a Polícia Civil diz que o anestesista preso por estuprar uma paciente durante um parto em um hospital público em São João de Meriti, Baixada Fluminense, é um criminoso em série. Vamos falar sobre esse caso de violência obstétrica. Vamos conversar ao vivo a partir de agora com a representante da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, também ex-presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Ana Cristina Pinho, obrigada pela participação para falar com a gente de um assunto que vem chocando toda a sociedade brasileira ao longo da semana. Primeiro, doutora, queria te ouvir. Qual que é o procedimento normal dos anestesistas durante um trabalho de parto? Tem uma lei federal que regulamenta que a gestante tem direito a um acompanhante. As pessoas sabem disso e é só no SUS? Boa tarde, Roberta, Daniel, e boa tarde aos telespectadores da CNN. Bom, é com muita tristeza que eu venho aqui me manifestar representando a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Gostaria de inicialmente ratificar a indignação de todos os anestesiologistas brasileiros, até porque é uma situação que vai exatamente na contramão do papel do anestesiologista num ato operatório que é exatamente a garantia da segurança dos pacientes. Isso certamente prejudica a imagem do anestesiologista junto à sociedade. Isso, claro, impacta em todos nós. Existem regras, Roberto, existem diretrizes, inclusive no conceito do parto humanizado, de que a gestante ela tem direito, tanto no SUS quanto na medicina privada, à presença de um acompanhante, inclusive nesse aspecto da humanização do parto, o direito a permanecer acordada justamente em função daquele momento precioso, valioso para todas as mães, eu digo isso como mãe que sou, do momento que a gente chama da hora dourada, né? O momento em que a mãe tem o primeiro contato com o seu bebê. Então, até a questão da sedação também deve seguir alguns critérios técnicos de segurança da paciente e do bebê, e também esse aspecto da oportunidade dela ter contato com o seu bebê. Doutora, a gente vê pela sua fala que realmente é um momento tão bonito, né, que até os nomes, né, Hora Dourada, de estar ali, certamente este homem não representa, sequer pode ser chamado de médico, de anestesista, porque realmente é muito diferente do que a classe representa e é importante para a nossa saúde pública, não só brasileira, mas de todo o mundo. Doutora, queria que a senhora descrevesse também em quais casos, aí sim, há necessidade de uma sedação, até porque muitas mulheres grávidas que estão perto ali da boa hora, agora também estão apreensivas para saber o que pode, o que não pode. É uma oportunidade de um serviço também. Bom, normalmente, primeiro assim, existem dois tipos de modalidades aí de parto, né? O parto natural e o parto vaginal, né? E o parto por via cesariana. Então, no caso, por exemplo, da cesariana, normalmente ela é feita nas cirurgias assim, eletivas, que a gente diz, aquelas programadas, é feita por uma anestesia que garante a segurança da mãe, normalmente o que a gente chama um bloqueio, né, feito na coluna, uma raquianestesia ou uma anestesia peridural, em que ela fica anestesiada da cintura para baixo, permitindo a cirurgia e permitindo que ela se mantenha acordada. A sedação nesses casos, então claro, a grande ansiedade da mãe nesse momento é poder ver o seu filho, ter aquele primeiro contato visual e tátil com o filho, pegá-lo nos braços. Algumas pacientes, a partir desse momento, uma vez tendo já sido feita a ligadura do cordão umbilical e a extração do bebê e o contato visual com a mãe, existe a opção de se realizar uma sedação leve apenas para administrar ali a paciente e a paciência da gestante ali enquanto ainda não vai para o quarto, né, e tem um novo contato com o bebê. Então, mas a orientação técnica é sempre uma sedação mínima, muito mais para
controle de ansiedade do que sedação propriamente dita. Até porque a gestante, por características inerentes ao próprio, né, processo gestacional, da fisiologia da gravidez, ela é considerada de estômago cheio. Ela tem um tempo de esvaziamento do estômago maior. Então, sedações mais profundas, sem a proteção da via aérea, elas expõem a mãe ao risco de aspiração, broncoaspiração do conteúdo do estômago. Por isso que sedação em obstetrícia, quando utilizada, ela é sinônimo de sedação mínima. Então, esses são uns aspectos técnicos que precisam ser considerados. E sedação antes da saída do bebê, além desse aspecto humanitário de privar a mãe dessa hora dourada, envolve também a segurança do bebê, porque todo sedativo administrado para a mãe, ele passa para o bebê através da placenta e existe o risco do nascimento do bebê, como a gente chama, deprimido, com prejuízo da sua parte, né, respiratória, com consequências graves. Então, além de todo esse crime, a própria sedação feita por esse médico em grau mais alto colocou em risco a vida da mãe e do bebê, doutora. Exatamente, exatamente. Quando a gente pensa em parto, a gente precisa trabalhar sempre com o conceito do que a gente chama de binômio materno-fetal. São dois organismos absolutamente interligados, visceralmente interligados, né? Literalmente interligados. Então, um sofre as consequências do outro. Aí, doutora Ana Cristina Pinho, muito obrigado pelo bate-papo, por prestar esse serviço aqui no Live CNN. Eu gostaria só de acrescentar um aspecto importante em relação... Hoje ele não é anestesista mais. Desde uma reunião realizada anteontem à noite pela diretoria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, foi decidida pela suspensão por tempo indeterminado como membro da sociedade, então ele está oficialmente impedido de qualquer coisa. Então, ele é um ex-anestesista e aguardando aí os procedimentos, a apuração, a sindicância, com vistas à expulsão dele dos quadros de sócio da SBA. Obrigado, doutora, pela informação importante agora no finzinho da entrevista. Até uma próxima.